Se você não entender o livro de Filipenses, vai perder a paz quando as coisas derem errado. As correntes são frias, o ar é pesado e o som metálico do cárcere romano ecoa como um lembrete constante de que a liberdade foi retirada. Não há conforto, não há garantia de amanhã, não há aplausos. Ainda assim, é nesse lugar de confinamento, vigilância e incerteza que nasce uma das cartas mais serenas, profundas e espiritualmente desconcertantes de toda a Escritura. O livro de Filipenses não foi escrito em um momento de vitória visível, mas no coração da adversidade. E é exatamente por isso que ele se tornou, ao longo dos séculos, o manual bíblico da paz, que não se quebra quando tudo dá errado. A pergunta que precisa ser feita logo no início não é por que Paulo escreveu sobre alegria, mas como ele conseguiu fazê-lo sem negar a dor, sem romantizar o sofrimento e sem diluir a verdade do Evangelho. Se Filipenses fala tanto de paz, por que tantos cristãos vivem inquietos, ansiosos e emocionalmente frágeis diante das frustrações da vida? Essa tensão não nasce da carta, mas da leitura superficial que muitos fazem dela. Filipenses não foi escrito para ensinar técnicas emocionais, mas para revelar uma realidade espiritual profunda, ancorada em Cristo, que redefine sofrimento, perda, sucesso e esperança. Entender essa carta não muda apenas a forma como alguém lê a Bíblia. Muda a forma como alguém sofre, espera e permanece firme quando o mundo ao redor começa a desmoronar. Mas para compreender Filipenses corretamente, é necessário voltar ao seu ponto de origem, entender o solo histórico onde essas palavras foram lançadas, respirar o ambiente cultural que moldou seus destinatários e enxergar como o Evangelho confrontou uma cidade que acreditava ter encontrado sua identidade definitiva em Roma. Antes de falar de paz interior, Filipenses nos obriga a olhar para o cenário externo onde essa paz foi proclamada. É ali que tudo começa. Filipenses não foi escrita para uma igreja comum, e essa é uma das chaves mais negligenciadas para entender a profundidade espiritual da carta. Filipos não era apenas mais uma cidade do mundo antigo. Era uma colônia romana estratégica, marcada por orgulho cívico, lealdade política e uma identidade profundamente ligada ao império. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele não se dirige a um povo espiritualmente neutro, mas a uma comunidade que vivia diariamente sob a sombra da cultura romana, cercada por símbolos de poder, honra e status. A tensão surge imediatamente. Como falar de humildade, serviço e paz interior em uma cidade treinada para valorizar glória, conquista e reconhecimento público? Filipos era habitada majoritariamente por veteranos do exército romano, homens que haviam servido a César e agora desfrutavam dos privilégios de cidadãos romanos, mesmo estando longe de Roma. Isso significava leis romanas, costumes romanos, vestimentas romanas e, acima de tudo, uma mentalidade moldada pela ideia de pertencimento ao maior império do mundo. Nesse contexto, a linguagem de Paulo não é acidental. Quando ele fala de cidadania celestial, ele está confrontando diretamente a fonte de identidade mais profunda daquele povo. A revelação começa a se formar quando percebemos que Filipenses não é apenas uma carta pastoral, mas uma declaração de lealdade espiritual. Paulo está dizendo com clareza silenciosa que a verdadeira segurança não nasce do império, da estabilidade política ou do status social, mas da pertença a Cristo. O mini payoff espiritual desse capítulo é profundo. A paz bíblica começa a se manifestar quando o coração entende a quem realmente pertence. Enquanto a identidade estiver ancorada em estruturas humanas, qualquer abalo externo será suficiente para roubar a tranquilidade interior.
Filipenses confronta essa raiz invisível da inquietação ao reposicionar a cidadania do crente não na terra, mas no céu. Essa compreensão não elimina os conflitos externos, mas redefine completamente como eles são enfrentados. No entanto, essa mensagem não nasce de uma teoria confortável. Ela nasce da experiência direta de alguém que teve todos os seus direitos humanos e civis suspensos por causa do Evangelho. Antes de ensinar sobre paz, Paulo precisou atravessar o oposto dela. Filipenses não nasceu em um ambiente de silêncio confortável, mas no barulho constante de uma prisão romana. O segundo capítulo da nossa jornada começa com uma verdade que confronta diretamente a espiritualidade moderna. A paz ensinada por Paulo não foi escrita em liberdade, mas em confinamento. Essa afirmação, por si só, já cria uma tensão inevitável. Como alguém privado de movimento, cercado por vigilância armada e vivendo sob ameaça constante, conseguiu produzir palavras que atravessaram séculos como um antídoto contra a ansiedade? A prisão de Paulo não é um detalhe secundário da carta. É o pano de fundo que dá peso a cada linha escrita. Ele não fala sobre paz como alguém observando o sofrimento à distância, mas como alguém que o experimenta na própria carne. A pergunta que surge naturalmente é inquietante. Se Paulo era fiel, obediente e comprometido com a missão, por que Deus permitiu que ele fosse algemado? Essa tensão acompanha todo leitor atento de Filipenses e revela uma das lições mais profundas do cristianismo bíblico. A revelação começa quando entendemos que a prisão não interrompeu a obra de Deus, apenas deslocou o cenário onde ela aconteceria. As correntes não silenciaram o Evangelho, apenas o conduziram a lugares onde ele ainda não havia sido anunciado. Paulo não perdeu sua missão ao ser preso. Ele ganhou um novo púlpito. Guardas, oficiais e membros da elite romana passaram a ouvir diariamente palavras que jamais buscariam por conta própria. A paz que Paulo demonstra não nasce da esperança de uma libertação rápida, mas da convicção de que a soberania de Deus não foi ameaçada por uma cela. Esse é o mini payoff espiritual deste capítulo. A fé que depende de circunstâncias favoráveis não sobrevive à prisão, mas a fé ancorada em Cristo transforma a prisão em ferramenta. Paulo não escreve como vítima de uma injustiça, mas como servo consciente de um plano maior. Isso redefine completamente a relação entre sofrimento e propósito. A prisão expõe o equívoco de uma teologia que associa a aprovação divina à ausência de dor. Em Filipenses, o sofrimento não é sinal de abandono, mas de participação na missão de Cristo. Essa compreensão muda a forma como o crente interpreta atrasos, perdas e portas fechadas. Quando a fé é madura, as correntes não geram desespero, geram clareza. No entanto, Paulo não se limita a ensinar resistência silenciosa. Ele avança além. O que mais desconcerta nesta carta não é apenas a serenidade diante da dor, mas a presença constante de alegria em meio a ela. Isso levanta uma nova pergunta que não pode ser ignorada. Como alguém preso consegue falar repetidamente de alegria sem negar a realidade do sofrimento? Essa transição é essencial, porque revela que a paz de Filipenses não é apenas suportar a dor, mas reinterpretá-la à luz de Cristo. A prisão não foi o fim da história, foi o contexto onde uma alegria mais profunda começou a ser revelada. É exatamente para essa alegria paradoxal que o próximo capítulo nos conduz. Paulo fala de alegria em Filipenses de forma tão recorrente que isso se torna, para muitos leitores, um desconforto silencioso. Não porque a alegria seja estranha à fé cristã, mas porque ela surge em um contexto onde, humanamente, não deveria existir. Aqui nasce o gancho inevitável deste capítulo. Como alguém que sofre injustamente, vive sob ameaça real e não controla o próprio futuro, pode ordenar que outros se alegrem?
Essa pergunta cria uma tensão profunda, porque expõe a fragilidade de uma espiritualidade que associa a alegria à ausência de dor. Paulo não escreve como alguém insensível à realidade, mas como alguém que a enxerga a partir de um eixo diferente. A alegria apresentada em Filipenses não é emoção passageira nem euforia espiritual. Ela é posicionamento. É uma decisão interior ancorada em Cristo que não depende da estabilidade do cenário externo. A revelação começa quando percebemos que Paulo não manda os filipenses sentirem alegria, mas se alegrarem no Senhor. Essa expressão, repetida com intenção, desloca o centro da experiência espiritual. A alegria não nasce do que acontece, mas de onde a vida está firmada. Isso muda tudo. A dor não é negada, o sofrimento não é minimizado e a injustiça não é romantizada. O que muda é o referencial. Paulo compreende que quando Cristo é o eixo, as circunstâncias perdem o poder de determinar o estado interior do coração. Esse entendimento corrige um erro comum: confundir alegria com anestesia emocional. Filipenses não ensina a ignorar a dor, mas a não permitir que ela governe a alma. O mini payoff espiritual deste capítulo é claro e confrontador. Quem fundamenta sua alegria em resultados, inevitavelmente perderá a paz quando eles falharem. A alegria bíblica é resistente porque nasce da comunhão, não do conforto. Ela permanece porque não depende de controle, mas de confiança. Esse princípio não surge do nada. Ele é fruto de uma visão cristocêntrica profundamente enraizada na pessoa e na obra de Jesus. Paulo não constrói sua teologia da alegria a partir de uma filosofia otimista, mas da contemplação do Cristo que escolheu o caminho da humilhação. Isso cria uma ponte inevitável para o próximo movimento da carta. A alegria que não oscila só é possível porque Cristo não se agarrou aos seus direitos. Ao observar o exemplo de Jesus, Paulo revela que a verdadeira paz e a verdadeira alegria nascem quando o coração deixa de lutar para preservar status, controle e reconhecimento. Essa transição é decisiva. Enquanto o ser humano tenta proteger sua imagem, sua posição e sua segurança, ele permanece vulnerável à frustração. A alegria de Filipenses floresce quando o ego é esvaziado e o foco é deslocado para algo maior. Paulo prepara o leitor para um dos textos mais profundos do Novo Testamento, onde a vida de Cristo é apresentada não como um ideal distante, mas como o modelo absoluto da espiritualidade madura. A pergunta que permanece ecoando ao final deste capítulo não é se é possível se alegrar em meio à dor, mas o que ainda ocupa o centro do coração quando as coisas dão errado. Essa pergunta conduz diretamente ao coração da carta, onde a paz deixa de ser um conceito e passa a ser consequência de uma rendição radical. É ali que a alegria encontra sua raiz mais profunda. Filipenses atinge seu ponto mais elevado quando Paulo desloca completamente o olhar do leitor para a pessoa de Cristo, apresentando não apenas um ensinamento, mas um modelo absoluto de vida espiritual. O gancho deste capítulo é direto e inevitável. Porque Paulo conecta a paz interior dos crentes com a humilhação voluntária de Jesus. Essa pergunta gera tensão porque confronta a lógica humana de autopreservação. Em um mundo onde status, visibilidade e reconhecimento são tratados como garantias de segurança, Paulo aponta para um Cristo que escolheu o caminho oposto. O texto revela que Jesus, existindo em forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus algo a que devia se apegar. Essa afirmação não é poética, é teológica. A revelação começa quando entendemos que Cristo não perdeu nada ao se esvaziar. Ele abriu mão do direito de reivindicar sua glória no tempo presente. Esse esvaziamento, conhecido como kenosis, não significa diminuição de divindade, mas renúncia voluntária de privilégios. Jesus não foi humilhado pelos homens antes de escolher a humilhação. Ele se humilhou primeiro. Essa ordem muda tudo.
Paulo mostra que a paz verdadeira nasce quando o coração deixa de lutar para se afirmar. A ansiedade espiritual, muitas vezes, é fruto da tentativa constante de controlar a própria imagem, o próprio destino e o próprio valor. Cristo rompe esse ciclo ao revelar que a segurança não está em manter posição, mas em confiar plenamente no Pai. O mini payoff espiritual deste capítulo é profundo e libertador. Quem vive tentando preservar status nunca experimenta descanso interior. A luta por controle gera medo, comparação e inquietação. Cristo, ao se esvaziar, revela que a verdadeira exaltação não vem da autopromoção, mas da obediência. A cruz não foi um acidente no plano de Deus, foi o caminho escolhido para revelar a natureza do reino. Paulo não apresenta Jesus apenas como Salvador, mas como o padrão de uma espiritualidade madura. A paz ensinada em Filipenses não é alcançada por técnicas mentais, mas por alinhamento com esse padrão. Quando o crente compreende que sua vida está escondida em Cristo, a necessidade de defender o ego perde força. Isso não elimina a dor, mas elimina o desespero. A obediência de Cristo até a morte não produziu derrota, produziu exaltação. Deus o exaltou soberanamente porque ele não buscou a própria glória. Essa lógica confronta profundamente a mentalidade religiosa baseada em mérito visível. Paulo revela que o reino opera por inversão. O caminho para cima passa por baixo. O silêncio precede a glória. A rendição antecede a autoridade. Essa revelação não é apenas cristológica, é existencial. Ela redefine o conceito de vitória, sucesso e plenitude espiritual. Ao contemplar Cristo esvaziado, o leitor é convidado a confrontar suas próprias disputas internas por reconhecimento. A pergunta que emerge ao final deste capítulo é desconfortável, mas necessária. O que exatamente ainda estamos tentando segurar para nos sentirmos seguros? Essa pergunta não encerra o tema, ela o aprofunda. Porque se Cristo venceu abrindo mão, então o reino não opera pela lógica da acumulação, mas da entrega. Essa compreensão conduz diretamente ao próximo paradoxo apresentado por Paulo, onde perder deixa de ser fracasso e passa a ser lucro. É nesse ponto que Filipenses começa a redefinir completamente o significado de ganho. Paulo avança ainda mais fundo quando apresenta uma afirmação que desmonta completamente a lógica humana de sucesso. O gancho deste capítulo é direto e perturbador. Como alguém pode afirmar que perder é ganhar sem estar se enganando espiritualmente? Quando Paulo declara que viver é Cristo e morrer é lucro, ele não está usando uma figura de linguagem para suavizar o sofrimento. Ele está revelando um eixo espiritual tão sólido que nem a morte consegue ameaçá-lo. Essa afirmação cria tensão, porque confronta uma mentalidade moldada pela autopreservação. Para a maioria das pessoas, ganhar significa acumular, controlar, avançar e garantir resultados visíveis. Perder significa retroceder, fracassar e ser esquecido. Paulo inverte completamente essa equação porque sua identidade não está ancorada no desempenho, mas na fidelidade a Cristo. A revelação começa quando entendemos que Filipenses redefine ganho não como resultado, mas como alinhamento. Paulo não mede sua vida pelos frutos imediatos, mas pela coerência entre seu chamado e sua obediência. Viver é Cristo porque cada respiração, cada decisão e cada sofrimento estão submetidos ao senhorio de Jesus. Morrer é lucro, porque nada pode separar o crente da plenitude da comunhão com Ele. Essa perspectiva não nasce de desprezo pela vida, mas de uma compreensão profunda da eternidade. O mini payoff espiritual deste capítulo é libertador. Quem não teme perder, deixa de ser escravo do medo. A ansiedade se alimenta do apego excessivo a resultados temporários.
Quando a fé está condicionada a vitórias visíveis, qualquer ameaça se torna motivo de pânico. Paulo mostra que a verdadeira estabilidade interior surge quando a vida já foi entregue. Quem já se rendeu não precisa negociar com o medo. Essa lógica confronta diretamente a espiritualidade moderna, muitas vezes obcecada por sucesso, crescimento e validação. Filipenses não promete uma trajetória ascendente segundo os padrões humanos. Promete fidelidade em qualquer cenário. Paulo não romantiza a morte nem despreza a missão. Ele reconhece o valor de permanecer vivo para servir, ensinar e fortalecer a igreja. Mas ele deixa claro que sua permanência não é movida por apego, e sim por propósito. Essa distinção é crucial. Quando viver se torna um fim em si mesmo, o sofrimento se torna insuportável. Quando viver é Cristo, até o sofrimento encontra sentido. Paulo revela que o reino de Deus opera por paradoxos que só fazem sentido à luz da cruz. O maior ato de vitória da história foi uma execução pública. O maior triunfo espiritual aconteceu no aparente fracasso. Esse padrão não termina em Cristo. Ele se estende aos que o seguem. Perder status, conforto e controle por fidelidade não é derrota, é participação na lógica do reino. Essa compreensão muda a relação com o sofrimento. Ele deixa de ser um inimigo absoluto e passa a ser um território onde a fidelidade pode ser demonstrada. A paz que nasce dessa perspectiva não é frágil, porque não depende de manter tudo sob controle. Ela repousa na convicção de que nada vivido em Cristo é desperdiçado. Ao final deste capítulo, uma nova pergunta se impõe com força silenciosa. Se perder pode ser ganhar, por que o sofrimento ainda nos assusta tanto? Essa pergunta prepara o terreno para um aprofundamento necessário, porque Filipenses não ignora a dor. Ele a enquadra como parte de um processo formativo. Para compreender isso, é preciso olhar de frente para o sofrimento não como falha divina, mas como escola espiritual. É esse confronto honesto que conduz ao próximo passo da carta. Filipenses não trata o sofrimento como um acidente espiritual, mas como parte integrante da caminhada cristã. O gancho deste capítulo é confrontador desde a primeira linha. E se a dor que tentamos evitar for exatamente o instrumento que Deus usa para amadurecer a fé? Essa pergunta cria tensão, porque desafia a expectativa comum de que fidelidade deveria resultar em conforto. Paulo desmonta essa lógica ao afirmar que foi concedido aos crentes não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Essa linguagem é deliberada. Sofrer não aparece como punição nem como falha no plano divino, mas como concessão. A revelação começa quando entendemos que Filipenses apresenta o sofrimento como escola espiritual, não como sentença. Paulo não glorifica a dor, mas reconhece seu poder formativo quando vivida à luz do Evangelho. O sofrimento expõe motivações, revela onde a fé realmente está ancorada e purifica expectativas distorcidas sobre Deus. Quando tudo vai bem, é fácil confundir fé com conveniência. É na adversidade que a autenticidade espiritual se torna visível. O mini payoff deste capítulo é profundo. A paz cresce quando o sofrimento ganha sentido. A inquietação surge quando a dor é interpretada como abandono. A serenidade nasce quando ela é compreendida como parte de um processo maior. Paulo não escreve a partir de uma teoria confortável, mas de uma vivência marcada por perseguições, rejeições e perdas reais. Ele aprendeu que o sofrimento não destrói a fé madura, ele a aprofunda. Essa perspectiva confronta uma espiritualidade que promete soluções rápidas e finais felizes imediatos. Filipenses não oferece atalhos emocionais. Oferece uma fé capaz de permanecer firme mesmo quando as respostas não chegam. O sofrimento, nesse contexto, deixa de ser um inimigo absoluto e passa a ser um território de aprendizado.
Ele ensina dependência, desmonta a ilusão de controle e direciona o coração para aquilo que é eterno. Paulo compreende que uma fé que nunca foi testada é uma fé que ainda não foi revelada. Isso não significa buscar a dor, mas também não fugir dela quando ela chega. A maturidade espiritual se manifesta na capacidade de atravessar o sofrimento sem permitir que ele redefina quem Deus é. Quando a dor não encontra sentido, ela gera amargura. Quando é iluminada pelo propósito, ela gera profundidade. Filipenses ensina que Deus não desperdiça lágrimas entregues a Ele. Cada aflição, quando vivida em comunhão com Cristo, contribui para a formação de um caráter que reflete o próprio Senhor. Essa compreensão muda a forma como o crente ora, espera e resiste. Em vez de perguntar apenas quando o sofrimento vai acabar, a alma amadurecida começa a perguntar o que Deus está formando por meio dele. Essa mudança de perspectiva é decisiva para a paz interior. Enquanto a dor é vista como falha divina, a inquietação domina. Quando ela é compreendida como parte do caminho, a paz encontra espaço para florescer, mesmo em meio à tribulação. Ao final deste capítulo, uma transição necessária se impõe. Se o sofrimento molda o interior, ele também revela onde a batalha mais intensa acontece. Filipenses deixa claro que não é apenas no exterior que a fé é provada, mas no campo silencioso da mente. É ali que a ansiedade tenta se instalar, reinterpretando a dor como ameaça absoluta. Para avançar na compreensão da paz, que não se quebra, é preciso agora olhar para esse território invisível, onde pensamentos, emoções e fé entram em confronto diário. É nesse campo que a próxima revelação se torna essencial. A batalha mais decisiva apresentada em Filipenses não acontece nas prisões romanas, nas perseguições externas ou nas circunstâncias adversas. Ela acontece dentro da mente. O gancho deste capítulo é direto e inevitável, porque tantos oram, creem e ainda assim vivem inquietos. Essa pergunta revela uma tensão silenciosa que atravessa gerações de cristãos. Paulo escreve Filipenses 4 não como alguém distante da ansiedade humana, mas como alguém que a conhece profundamente e ainda assim não é dominado por ela. A revelação começa quando percebemos que Paulo não trata a ansiedade como falta de fé, mas como um campo que precisa ser disciplinado. Ele não ignora o problema, nem o espiritualiza de forma superficial. Ele vai direto à raiz. A ansiedade nasce quando a mente tenta assumir um controle que nunca lhe pertenceu. Paulo ensina que a paz de Deus não substitui o pensamento, ela o governa. Isso muda completamente a abordagem espiritual. Não se trata de esvaziar a mente, mas de direcioná-la. Não é oração como descarga emocional, mas como entrega consciente. O mini payoff deste capítulo é libertador. A paz não chega quando os pensamentos cessam, mas quando são reorganizados em torno de Cristo. Filipenses revela que a mente precisa ser treinada para permanecer no que é verdadeiro, digno e justo. Essa disciplina não é legalismo, é proteção espiritual. A ansiedade se alimenta de cenários futuros que nunca aconteceram. A fé se alimenta da presença de Deus no agora. Paulo ensina que a oração não é uma tentativa de convencer Deus a agir, mas um ato de confiança que devolve a Ele o que nunca deveríamos ter carregado sozinhos. A paz que excede todo entendimento não significa ausência de raciocínio, mas a presença de uma guarda divina sobre o coração e a mente. Essa guarda não impede que problemas existam, mas impede que eles assumam o trono interior. Filipenses mostra que a mente não é neutra. Se não for treinada, ela se torna campo fértil para a inquietação. Paulo escreve a pessoas reais, lidando com pressões reais, conflitos internos e desafios comunitários. Ele não promete uma vida sem ansiedade, mas oferece um caminho para que ela não domine.
A paz ensinada aqui não é instantânea, é cultivada. Ela cresce à medida que o crente aprende a substituir a ruminação pela confiança e a preocupação pela entrega. Esse processo exige aprendizado contínuo. Não é um evento isolado, é uma prática espiritual diária. A mente precisa ser constantemente lembrada de quem governa. Quando isso não acontece, até a fé mais sincera pode ser sufocada por pensamentos desordenados. Paulo não oferece fórmulas rápidas, mas um padrão espiritual sólido. A mente alinhada com Cristo se torna um lugar de descanso mesmo em meio ao caos. Essa compreensão muda a forma como o crente lida com noites difíceis, decisões complexas e incertezas prolongadas. A ansiedade perde força quando deixa de ser alimentada. A paz cresce quando é praticada. Ao final deste capítulo, surge uma nova transição essencial. Se a mente precisa ser treinada, isso implica que a paz não é automática, ela é aprendida. Paulo afirma algo que confronta profundamente a espiritualidade imediatista. O contentamento não nasce pronto, ele é fruto de maturidade. Essa afirmação abre espaço para um dos ensinamentos mais esquecidos de Filipenses, onde a paz deixa de ser expectativa e passa a ser aprendizado consciente. Paulo introduz um ensinamento que desmonta a expectativa moderna de soluções espirituais instantâneas, ao afirmar que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. O gancho deste capítulo nasce dessa palavra simples e profunda: aprendido. Isso cria uma tensão inevitável, porque confronta a ideia de que o contentamento deveria surgir automaticamente em quem crê. Se é aprendido, então não é imediato. Se é aprendido, então exige processo, tempo e maturidade. A revelação começa quando entendemos que Paulo não nasceu contente, ele foi formado. O contentamento em Filipenses não é conformismo, nem apatia espiritual. É uma estabilidade interior construída ao longo de experiências diversas, tanto de abundância quanto de escassez. Paulo revela que a paz não depende do quanto se tem, mas do quanto se confia. Essa afirmação confronta uma fé condicionada a cenários favoráveis. Muitos conseguem louvar na abundância, mas perdem o eixo na falta. Paulo afirma ter aprendido a permanecer firme em ambos os extremos. O mini payoff espiritual deste capítulo é libertador. Quem não aprende contentamento sempre viverá refém das circunstâncias. A inquietação nasce da expectativa de que algo externo finalmente trará descanso. Filipenses ensina que o descanso verdadeiro não chega quando tudo se resolve, mas quando o coração amadurece. O contentamento é fruto de uma fé que deixou de negociar com Deus com base em resultados. Ele nasce quando o crente reconhece que Deus é suficiente independentemente do cenário. Paulo não romantiza a escassez, mas também não idolatra a abundância. Ele compreende que ambas são passageiras. O que permanece é a presença de Cristo sustentando o interior. Essa perspectiva transforma completamente a relação com o desejo. O contentamento não elimina sonhos, mas impede que eles se tornem senhores. Ele não mata a ambição santa, mas neutraliza a ansiedade. Paulo ensina que aprender a estar contente é aprender a descansar na fidelidade de Deus. Esse aprendizado não acontece em um único momento de oração, mas em uma caminhada marcada por ajustes internos constantes. Cada perda, cada atraso e cada provisão inesperada contribuem para essa formação. O contentamento amadurecido não é barulhento, ele é silencioso e profundo. Ele se manifesta na capacidade de permanecer grato sem precisar de explicações imediatas. Filipenses revela que o coração treinado encontra equilíbrio onde outros encontram frustração. Essa paz não depende de controle, mas de confiança cultivada.
Quando o contentamento é aprendido, a comparação perde força, a inveja se dissolve e a ansiedade diminui. O crente deixa de medir sua vida pelo progresso alheio e passa a discernir a fidelidade de Deus no próprio caminho. Esse aprendizado prepara o terreno para uma compreensão ainda mais delicada e frequentemente distorcida. Paulo afirma que tudo pode naquele que o fortalece, mas essa força não é licença para excessos nem promessa de prosperidade ilimitada. Ela está conectada diretamente ao contentamento aprendido. A força que sustenta não é a que concede tudo o que se deseja, mas a que mantém o coração firme quando nem tudo chega. Essa transição é crucial, porque redefine o conceito de provisão. Para avançar na compreensão da paz que Filipenses ensina, é necessário agora confrontar uma das promessas mais citadas e menos compreendidas da carta. É nesse ponto que Paulo revela que Deus supre, mas não segundo nossos critérios. Ele supre segundo sua glória. Essa distinção muda completamente a forma como a fé lida com expectativas e resultados. Filipenses 4,19 é uma das declarações mais conhecidas da carta e, paradoxalmente, uma das mais mal compreendidas. O gancho deste capítulo nasce exatamente dessa tensão. Como uma promessa tão citada pode produzir tanta frustração espiritual? Muitos repetem que Deus suprirá todas as necessidades, mas continuam inquietos, ansiosos e decepcionados quando as coisas não acontecem como esperavam. A revelação começa quando entendemos que Paulo não escreve essa afirmação como um slogan genérico de prosperidade, mas dentro de um contexto específico de gratidão, parceria e maturidade espiritual. Ele fala a uma igreja que aprendeu a ofertar mesmo em meio à escassez, que participou da missão não por excesso, mas por fidelidade. Deus supre, mas não mima. Essa frase sintetiza o coração deste capítulo. O suprimento divino não é um mecanismo automático para satisfazer desejos, mas uma expressão do caráter fiel de Deus. Paulo deixa claro que o padrão do suprimento não são as expectativas humanas, mas a glória de Deus em Cristo. Isso desloca completamente o eixo da fé. O mini payoff espiritual aqui é profundo. A paz nasce quando a confiança deixa de ser depositada no resultado e passa a repousar no caráter de Deus. Quando a fé espera que Deus confirme nossos planos, a frustração é quase inevitável. Quando a fé descansa na fidelidade de Deus, mesmo o silêncio se torna suportável. Filipenses ensina que o suprimento divino não significa ausência de necessidade, mas presença constante de cuidado. Deus não prometeu eliminar toda a escassez, mas prometeu sustentar seus filhos em qualquer cenário. Essa distinção corrige uma teologia que transforma Deus em meio para alcançar conforto. Paulo revela que a provisão verdadeira está ligada à missão, não ao acúmulo. A igreja de Filipos experimentou o cuidado de Deus porque participou do avanço do Evangelho com generosidade e desprendimento. O suprimento veio como resposta a uma vida alinhada, não como recompensa por mérito. Isso desmonta a lógica de barganha espiritual. Deus não é um fornecedor que responde a demandas, é um pai que forma filhos. A paz que emerge dessa compreensão é sólida, porque não oscila conforme o saldo, o diagnóstico ou a aprovação externa. Ela se ancora na certeza de que Deus vê, conhece e sustenta. Mesmo quando o suprimento não vem na forma esperada, ele vem no tempo e na medida certos para cumprir um propósito maior. Paulo não promete abundância irrestrita, promete suficiência graciosa. Essa promessa não alimenta ansiedade, alimenta descanso. Quando o coração entende isso, a comparação perde força e a inveja se dissolve. O crente aprende a discernir a diferença entre necessidade real e desejo alimentado pela cultura. Essa maturidade espiritual protege a paz interior.
Ao final deste capítulo, uma transição inevitável se apresenta. Se Deus supre segundo sua glória e não segundo nossas expectativas, então a fé ensinada em Filipenses não depende de resultados visíveis. Ela se sustenta mesmo quando os desfechos não são favoráveis. Essa constatação prepara o caminho para o próximo passo da carta, onde Paulo revela uma fé que não negocia convicções por conveniência e não se desestrutura diante de cenários instáveis. É ali que a paz deixa de ser reação e passa a ser identidade. Filipenses conduz o leitor a um tipo de fé que não depende de finais felizes para permanecer firme. O gancho deste capítulo é direto e confrontador. O que sustenta a fé quando os resultados não vêm? Essa pergunta expõe uma tensão profunda, porque muitos associam fidelidade à expectativa de respostas favoráveis. Paulo desmonta essa associação ao revelar que a fé, ensinada em Filipenses, não é construída sobre desfechos, mas sobre convicções. Ele não promete que tudo dará certo segundo critérios humanos, mas afirma que o coração pode permanecer firme, mesmo quando as circunstâncias não cooperam. A revelação começa quando entendemos que a estabilidade espiritual não nasce da previsibilidade, mas da confiança no senhorio de Cristo. Paulo escreve a partir de um lugar onde não há garantias de libertação, conforto ou reconhecimento. Ainda assim, sua fé não oscila. Isso revela que a fé madura não negocia princípios por alívio momentâneo. Ela permanece fiel, mesmo quando a obediência custa caro. O mini payoff espiritual deste capítulo é poderoso. A fé que não depende de resultados não pode ser manipulada pelo medo. Quando a esperança está condicionada a vitórias visíveis, qualquer ameaça gera desespero. Mas quando a fé está ancorada em Cristo, o coração encontra estabilidade mesmo em meio à instabilidade externa. Filipenses ensina que a paz verdadeira não é a ausência de conflitos, mas a presença de uma convicção inabalável. Paulo não ignora a possibilidade de sofrimento prolongado, nem promete que a justiça se manifestará imediatamente. Ele aponta para algo mais profundo. A fidelidade não é validada pelo sucesso, mas pela perseverança. Essa perspectiva confronta uma espiritualidade utilitarista que busca Deus apenas pelos benefícios percebidos. Paulo revela que seguir a Cristo significa permanecer firme mesmo quando não há aplausos, recompensas imediatas ou explicações claras. Essa fé não é passiva, é ativa e consciente. Ela escolhe confiar mesmo quando a lógica humana sugere desistência. Filipenses apresenta uma fé que não se ajusta às conveniências do momento. Ela não se dobra à pressão cultural nem à ansiedade coletiva. Essa firmeza interior não nasce do isolamento emocional, mas de uma relação profunda com Cristo. Quando o coração compreende que sua segurança não está nos resultados, mas na presença de Deus, a paz se torna identidade e não apenas reação circunstancial. Essa fé não elimina a dor, mas impede que ela defina o sentido da vida. Ao final deste capítulo, surge uma pergunta que ecoa silenciosamente. Se a fé permanece mesmo sem resultados favoráveis, então o que realmente rouba a paz do crente? Essa pergunta prepara o terreno para um confronto ainda mais direto. Porque Filipenses deixa claro que a inquietação não nasce apenas das circunstâncias externas, mas de expectativas internas mal ajustadas. Para avançar na compreensão da paz que não se quebra, é preciso agora identificar a raiz invisível da inquietação espiritual. É nesse ponto que a carta revela o que realmente desestabiliza o coração quando as coisas dão errado. O que realmente rouba a paz do crente raramente é o que acontece fora. O gancho deste capítulo é incisivo. A inquietação nasce menos das circunstâncias e mais das expectativas que carregamos em silêncio. Essa afirmação cria tensão porque desloca a culpa do cenário externo para o interior do coração.
Paulo escreve Filipenses a pessoas fiéis, comprometidas e generosas, e ainda assim percebe a necessidade de corrigir algo invisível. A revelação começa quando entendemos que a fé pode ser sincera e, ao mesmo tempo, mal fundamentada em expectativas equivocadas. Muitos creem em Cristo, mas constroem uma narrativa implícita de como Deus deveria agir, quando deveria agir e de que forma deveria agir. Quando essa narrativa não se cumpre, a paz se desfaz. Filipenses confronta essa raiz ao realinhar a teologia antes de tentar curar a emoção. Paulo não começa tratando sentimentos, ele corrige a visão de Deus, da vida cristã e do propósito do sofrimento. A ansiedade espiritual cresce quando o coração confunde promessa com projeção. Deus prometeu estar presente, não garantir cenários confortáveis. Ele prometeu fidelidade, não previsibilidade. O mini payoff espiritual deste capítulo é esclarecedor. A paz retorna quando as expectativas são submetidas à verdade bíblica. A inquietação diminui quando o crente deixa de exigir de Deus aquilo que ele nunca prometeu. Paulo revela que a frustração espiritual muitas vezes não é sinal de ausência de fé, mas de fé construída sobre premissas frágeis. Quando se espera que Deus valide escolhas pessoais, evite toda dor ou recompense imediatamente cada ato de fidelidade, a decepção se torna quase inevitável. Filipenses corrige esse desalinhamento ao reposicionar o foco no caráter imutável de Deus. A paz não nasce da sensação de controle, mas da confiança em quem governa. Paulo ensina que a maturidade espiritual se manifesta quando o coração aprende a descansar, mesmo sem respostas completas. Essa postura não é resignação passiva, é fé consciente. Ela reconhece que Deus continua soberano, mesmo quando o caminho não faz sentido. A expectativa madura não exige explicações imediatas. Ela confia no caráter revelado de Deus em Cristo. Essa confiança protege a paz porque não depende de sinais externos para se sustentar. Filipenses revela que o verdadeiro roubo da paz acontece quando o crente tenta viver pela lógica do merecimento. Quando a fé é condicionada ao esforço humano, cada dificuldade é interpretada como injustiça. Paulo desmonta essa lógica ao lembrar que tudo é graça, inclusive a capacidade de permanecer firme em meio à aprovação. A paz se torna possível quando o coração abandona a cobrança silenciosa e abraça a confiança reverente. Esse ajuste interno muda completamente a forma como a vida é interpretada. As perdas deixam de ser provas de abandono e passam a ser parte de um processo de formação. A ausência de respostas deixa de ser ameaça e passa a ser convite à confiança. Ao final deste capítulo, a revelação se aprofunda. Se a paz é restaurada quando as expectativas são alinhadas, então compreender Filipenses não é apenas adquirir informação bíblica, mas experimentar transformação interior. A carta conduz o leitor a um ponto onde a fé deixa de ser frágil e passa a ser resiliente. Essa transição prepara o terreno para a síntese final. Porque quando o coração entende Filipenses, ele não se quebra facilmente. Ele se torna firme, silencioso e profundamente ancorado em Cristo. É essa conclusão que precisa agora ser revelada com clareza. Filipenses conduz o leitor a uma conclusão que não é apenas teológica, mas existencial. O gancho deste capítulo final é simples e profundo. Por que quem entende Filipenses não quebra quando tudo dá errado? Essa pergunta carrega o peso de toda a carta e revela que Paulo não escreveu para produzir admiração intelectual, mas transformação interior. A tensão aqui é clara. Muitos conhecem versículos, repetem promessas e ainda assim desmoronam diante das frustrações. Filipenses revela que não é o conhecimento isolado que sustenta a fé, mas a compreensão profunda do evangelho vivido. A revelação começa quando percebemos que a carta não ensina a escapar da dor, mas a atravessá-la sem perder o eixo.
Paulo não oferece uma espiritualidade anestesiada, mas uma fé enraizada. Quem entende Filipenses aprende que a paz não é um sentimento frágil, é um fruto de rendição. Ela nasce quando Cristo deixa de ser um recurso e passa a ser o centro absoluto da vida. O mini payoff espiritual deste capítulo é poderoso. A fé madura não se quebra porque não está apoiada em circunstâncias, mas em uma pessoa. Paulo mostra que a paz verdadeira não vem da ausência de conflitos, mas da presença constante de Cristo no interior do crente. Essa presença redefine tudo. O sofrimento não desaparece, mas perde o poder de governar. As perdas continuam existindo, mas deixam de roubar identidade. A instabilidade externa não gera colapso interno, porque o fundamento não está no que se vê. Filipenses forma um tipo de fé silenciosa, firme e profundamente resiliente. Uma fé que não precisa provar nada para ninguém, porque já está segura em Deus. Paulo revela que a rendição total não empobrece a vida espiritual, ela a fortalece. Quando o coração deixa de negociar com Deus, a paz encontra espaço para habitar. Essa paz não depende de respostas rápidas, mas de confiança contínua. Ela se manifesta na capacidade de permanecer fiel mesmo quando o cenário é desfavorável. Filipenses ensina que o descanso verdadeiro não está no controle, mas na obediência. Cristo é exaltado ao longo da carta não apenas como Salvador, mas como Senhor. Esse reconhecimento muda a forma como o crente interpreta cada estação da vida. A fé deixa de ser reativa e passa a ser estável. A ansiedade perde força porque já não encontra terreno fértil. O medo se enfraquece porque não governa mais as decisões. A paz se torna identidade, não reação. Ao compreender Filipenses, o crente aprende que a verdadeira alegria não depende de notícias favoráveis, que o contentamento não exige abundância e que a esperança não se limita ao presente. Essa compreensão não produz euforia, produz profundidade, não gera barulho, gera firmeza, não elimina lágrimas, mas impede o desespero. Paulo encerra sua carta com gratidão, encorajamento e confiança, não porque tudo estava resolvido, mas porque Cristo permanecia no centro. Essa é a síntese espiritual de Filipenses. Quem entende essa carta não se torna invulnerável à dor, mas se torna inabalável na fé. A pergunta que fica não é o que mudou ao longo do vídeo, mas o que precisa mudar dentro do coração. Filipenses não convida à admiração distante, convida à rendição diária. É nessa rendição que a paz que não se quebra finalmente se estabelece. Tudo o que foi revelado ao longo desta jornada converge para um ponto silencioso e decisivo. Filipenses não foi escrita para ser apenas entendida, mas para ser vivida. O encerramento desta carta não soa como um discurso triunfal, mas como um descanso consciente em Deus. Paulo não termina sua mensagem oferecendo garantias humanas, previsões otimistas ou promessas condicionais. Ele encerra reafirmando uma confiança profunda, madura e absolutamente cristocêntrica. A paz que atravessa Filipenses não nasce do controle do futuro, mas da rendição total ao senhorio de Cristo no presente. Essa é a chave final. Quando tudo dá errado, quando os planos falham, quando as expectativas não se cumprem e quando o silêncio parece prolongado demais, Filipenses nos lembra que a fé não foi feita para evitar o sofrimento, mas para atravessá-lo sem perder a identidade. O que sustenta o coração não é a ausência de crises, mas a presença constante de Cristo governando o interior. Essa presença redefine o significado de vitória, perda, alegria e esperança. Paulo encerra a carta agradecendo, encorajando e permanecendo firme, não porque as correntes haviam caído, mas porque a paz já havia se estabelecido.
Essa paz não grita, não se exibe e não depende de explicações imediatas. Ela repousa, ela confia, ela permanece. Filipenses revela que a maturidade espiritual não se manifesta em euforia constante, mas em estabilidade silenciosa. Não é a fé que reage impulsivamente ao caos, mas a fé que permanece quando o caos insiste em permanecer. Cristo não é apresentado como um complemento da vida, mas como o seu centro absoluto. Quando ele ocupa esse lugar, as circunstâncias perdem o poder de definir o estado da alma. Isso não elimina lágrimas, mas impede o desespero. Não elimina perguntas, mas sustenta a esperança. Não remove o sofrimento, mas impede que ele roube o sentido da caminhada. O convite final de Filipenses não é para uma admiração distante, mas para uma rendição diária. É um chamado para abandonar expectativas frágeis, teologias condicionais e uma fé baseada em resultados visíveis. Em seu lugar, Paulo apresenta uma fé enraizada na pessoa de Cristo, firmada na eternidade e capaz de permanecer inteira mesmo em cenários quebrados. A paz que não se quebra não é conquistada por esforço humano, mas cultivada pela obediência confiante. Ela cresce quando o coração aprende a descansar em Deus sem exigir garantias. Ao final desta carta, a pergunta mais importante não é o quanto foi compreendido intelectualmente, mas o quanto o coração está disposto a se render. Porque quem entende Filipenses não se torna imune às dores da vida, mas se torna inabalável na fé. Essa firmeza silenciosa, profunda e cristocêntrica que transforma a forma de sofrer, esperar e permanecer. Quando Cristo é tudo, nada que se perca é capaz de destruir a paz.